Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Eu ia fazer um outro vídeo hoje, mas eu me deparei com essa notícia que me foi encaminhada e eu fiquei impressionado. Como o Brasil se tornou um depósito de lixo, não só um lixo humano, mas a gente está vendo como a manipulação do poder ela está sendo vista junto às igrejas. Quando nós realmente vamos aos centros espíritas ou às igrejas, a gente não sabe as coisas que estão por detrás. Eu falo centros espíritas porque eu também trabalhei em centro espírita e vivenciei muita coisa que a gente não sabe. Seja kardecista, seja de Umbanda, que foram os dois que eu trafeguei, mas provavelmente de Quimbanda e Candomblé também acontecem muitas atrocidades e coisas que a gente sempre vai questionar dizendo, cara, por quê? Quando surge a igreja no mundo, a igreja ela foi muito cruel. Ela matou mais de 3 milhões de pessoas na Europa, dizimou por meio dos seus templários e seus cavaleiros muitas das culturas e povos, estuprando, matando, roubando, saqueando. Para quem sabe história, sabe exatamente o que aconteceu, saindo desde a Itália, passando pela Espanha, por Portugal, descendo pela Ibéria, indo toda a costa da África, né, o mar Mediterrâneo, até se deparar com os povos bárbaros, que seriam então os mouros, né? Aqueles que carregavam suas espadas e colocaram todo mundo para correr, tendo essa divisão no mundo entre o Islã e o catolicismo, com a sua ramificação da Igreja Apostólica Romana, ortodoxa, e depois indo para os puritanos, que seriam os protestantes. E a gente vê como a carnificina acontece junto à igreja, porque a igreja que detém o maior número de fiéis detém poder, não só poder político, né? Porque o pastor, o padre, eles têm uma força política enorme dentro da comunidade, face às pessoas que o seguem, mas também o poder político junto ao Estado. Isso a gente aprende em ciências políticas e aprende também em teologia e claramente envolve história que desde a Idade Média até hoje, como funciona a parte do poder junto ao Estado, a religião e a erradicação disso junto aos governos. E quando eu falo isso para as pessoas, elas não entendem. E isso daqui é exatamente uma ponta de um iceberg. Mas para vocês verem o comportamento do ser humano, como chega à sua podridão. E eu quero que vocês vejam isso porque é algo que é algo surreal da gente escutar. Então esse rapaz, esse infeliz, esse bandido criminoso, chamado Edmar, tá? Nota-se, é uma pessoa completamente desqualificada em sua existência. Ex-pastor que matou a pedradas mulheres que saíram da igreja é condenado. Ele matou 2 pessoas a pedrada. Veja, tem gente que encarna realmente o Velho Testamento, né? Onde vamos dizer assim, aqueles que seriam condenados, criminosos, bandidos, eles podiam ser crucificados ou até mesmo mortos a pedras, apedrejados, não é? Você tem isso provavelmente no Velho Testamento e no Novo Testamento, que era a forma de castigo da época para a morte daqueles, então, que iam contra os princípios do Estado, contra os princípios da igreja, formadas depois, tá? Muitos morreram apedrejados depois da constituição da igreja, e tem gente que leva ao pé da letra. Após 9 anos de crime, o ex-pastor Edmar foi condenado a 32 anos de prisão, ou seja, por bom comportamento e tudo mais, pregando na igreja, pregando na cadeia, 10 anos ele está livre e tranquilo. Em regime fechado pelo assassinato da pastora e professora universitária Marcelene e a sua prima, Ana Cristina. Isso aconteceu em janeiro de 2016, na Bahia. Então veja, o que aconteceu? Houve uma disputa na igreja, liderada então pelo pastor Edmar, onde a dita Marcelene, que antes era uma das suas principais líderes religiosas, decidiu romper com esse pastor e fundar um novo templo.
levando parte dos fiéis. Isso acontece sem dúvida, a gente tem igreja surgindo, a cada esquina aparece uma igreja. Assembleia de Deus, congregação não sei o que, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te socorre. Em todo lugar tem uma igreja, em todo lugar surge um novo pastor. Mas como é que se fundamenta um pastor? Porque parece que qualquer um que bota um terno, um relógio de ouro e faça cara de eu sei o que eu estou falando, pode ser então representante do seu Deus na terra. A formação de pastores e padres principalmente, é muito mais séria. Existem faculdades como a Metodista, a PUC, o Mackenzie, que se predispõem a fornecer o curso de formação de bacharel em teologia e depois especialização em teologia ou especialização em ciências da religião. Eu fiz especialização dentro de teologia, foram 3, 4 cursos de teologia, mais ciências da religião, mais história do cristianismo, para poder então ter conhecimento sobre princípios bíblicos. Dentro do que é me predisposto legalmente pelo MEC, eu sou um teólogo. Tá? Então veja, uma pessoa dessa, qual é a formação acadêmica? Nenhuma. Ele foi fazer faculdade, ele estudou, fez bacharelado em teologia? Não. Eles são fundamentados dentro do eu quero montar uma igreja para realmente manipular as pessoas e construir então um alicerce de poder. Esses caras, eles surgem de qualquer lugar e falam, vou criar uma igreja, porque pequenas igrejas, grandes negócios. Então nós temos aqui uma disputa por poder, disputa por fiéis. Então Edmar ele não aceita a desistência da perda de seguidores e foi o estopim para o crime. Então o réu não aceitava a dissidência, está escrito, dissidência religiosa e a perda de fiéis que migraram para o novo templo fundado pelas vítimas. Olha que loucura. E aí o que acontece? Em 19 de janeiro de 2016, segundo a Polícia Civil, Edmar e 2 cúmplices, que seriam o Adriano Silva e o Fábio de Jesus, que de Jesus não tem absolutamente nada, seguiram as vítimas até um trecho deserto na estrada, interceptaram a picape, mantiveram as pessoas presas no carro. O rapaz, que seria o Carlos Eduardo, que é o marido da Marcelene, pulou do carro em movimento, ele pulou do carro em movimento para conseguir sobreviver. Carlos Eduardo ele já tinha sido espancado e sequestrado pelos criminosos, mas conseguiu pular. Enquanto isso, as 2 mulheres foram brutalmente assassinadas a pedradas. O rosto delas ficou completamente desfigurado, que a juíza do caso falou que o crime foi praticado com extrema violência, causando sofrimento intenso às vítimas antes da morte. O meio empregado demonstra a frieza dos executores. Olha que louco. A polícia prendeu Adriano e Fábio, que foram os 2 que confessaram a participação, apontando Edmar como mandante. O ex-pastor, por sua vez, como todo bom covarde, ele fugiu e permaneceu foragido até ser preso dia 26 de janeiro. 6 dias depois, numa fazenda. E durante o interrogatório, Edmar negou o envolvimento e alegou que foi coagido pelos executores, como todo bom pastor faz, a acompanhá-los até o local do crime, a versão descartada pela investigação. Ele foi condenado a 32 anos, regime fechado. Tá? O que diz a defesa? Provavelmente as coisas mais absurdas já vistas, né? Entrando com pedido de habeas corpus, imagina, não foi ele não fez nada, né? Gente, eu fico me perguntando e tomando como modelo esse tipo de coisa, falando, onde está Deus? Onde está Deus para salvar a vida dessas 2 mulheres? É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio delas morrerem? É o livre-arbítrio de alguém ir lá e matá-las? Isso é livre-arbítrio? Veja, as pessoas precisam de fé. As pessoas, elas, hoje em dia, estou falando do povo brasileiro de classe realmente mais baixa, como, né, nota-se a região onde ele está, nota-se a figura. Então você percebe que são classes mais baixas.
de uma sociedade carente e que se ampara muito, então, na questão das igrejas para poder ter um alicerce dentro de princípios que envolvam a sua família, o lazer, a sociedade, trabalho, estudo e tudo aquilo que envolve a sua existência junto aqui, a nós. Quando uma pessoa então vai na igreja, ela precisa ter um contrapeso religioso para que ajude ela a ter um amparo à fé, um amparo à sua crença, escutar uma palavra de amor, escutar uma palavra que abrace, ampare, que apazigue sua dor, apazigue o seu sofrimento, e que dê razão e motivo para que ela continue existindo. Porque muitas pessoas, elas se perdem dentro de suas vidas. E acontece. Em muitos momentos a gente vê desamparado, não sabe o que faz, e de repente tem uma igreja. A pessoa entra porque perdeu um ente querido, porque tem problemas e tudo mais, e escuta ali no púlpito, então, certas palavras. Algumas igrejas, elas são mais radicais, onde pregam homofobia, misoginia, racismo, pregam, não tem como. Igreja Batista, então, como vista a Igreja Batista nos Estados Unidos, de Lagoinha, onde pregava homofobia, pregava racismo, pregava um monte de coisa, misoginia. Isso não é certo. Isso daí não é o que um fiel quer escutar dentro de um viés dizendo: cara, calma, vai dar tudo certo, veja as situações da Bíblia, veja passagens da Bíblia que foram colocadas com o intuito de demonstrar realmente as possibilidades de uma melhor existência para a sua jornada. Mas isso não acontece. E de repente você está num púlpito ali, ou acompanhando quem está no púlpito, e descobre que é um assassino criminoso, condenado, que matou 2 mulheres a pedradas de uma maneira fria, simplesmente porque ela meio que separou, segregou a sua igreja. Vamos lá. Quando então acontece a separação da Igreja Apostólica Romana, a Igreja Apostólica Romana passou por diversas fases e uma delas foi essa segregação. Quando Calvino, Lutero, Tomás de Aquino e todos aqueles grandes filósofos observados, eles questionaram muito sobre a filosofia de Deus, sobre o que realmente deveria ser ou não a função de um religioso, onde encontrar o amparo à fé, também observado pelos filósofos gregos, eles remeteram então um questionamento junto à Igreja Apostólica Romana e fez com que acontecesse realmente uma segregação, onde muitos grupos tiraram o poder da igreja e se separaram, criando então os puritanos. Os puritanos acreditavam numa igreja mais ortodoxa, vista no modelo da Escócia, no modelo inglês, trazendo então um viés mais antigo, pressupostos mais valiosos do que seria então a manipulação, como a venda de indulgências, como acontecia, a manipulação das passagens bíblicas, o que depois eles fizeram também. Mas o pressuposto é, eu não quero que a Igreja Apostólica Romana, então, me dite regras. Eu quero ter a Bíblia traduzida no meu idioma e poder ler e ter a minha interpretação. Aconteceu uma segregação que rompeu muito a igreja e fez com que a igreja perdesse muitos fiéis. Os puritanos foram perseguidos, os puritanos foram mortos, os puritanos tiveram que sair da Europa e ir para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos começaram a migrar para cá, trazendo essas religiões, essa vertente, neopentecostal, advindo de 1910, mais ou menos, trazida exatamente pelo quem? Pelos batistas, pelos protestantes, pelos grupos americanos, que foram se segregando, foram se rompendo face a outras interpretações, outras necessidades e a vontade realmente de estar em outros lugares fazendo suas pregações. Nós tivemos um movimento no Brasil que foram os jesuítas. Os jesuítas foram condenados pela própria igreja porque eles cometeram crimes. E aqui no Brasil, eles dizimaram os índios, violentaram os índios, eles tiraram o viés de crença dos povos nativos e exploraram isso. A igreja mesmo apostólica romana, ela depois acabou com os jesuítas.
E foi um rompimento de 100 anos tentando resolver, então, os alicerces novamente da igreja, trazendo fiéis e voltando à sua estrutura. E mesmo assim, em 2000, continuou caindo o número de fiéis da igreja face a todos os escândalos, e escândalos também como esse. Uma vez que isso daqui não pertence à Igreja Apostólica Romana, mas pertence às segregações, então, vistas pelos protestantes. O que isso aqui é uma tristeza à existência. Esse tipo de indivíduo, esse tipo de atitude, esse tipo de ser não carrega Deus em seu coração, não carrega Jesus, não carrega nenhuma palavra bíblica. E é um sacrilégio ver um cara, um criminoso, assassino, que carrega o sobrenome de Jesus. Tá? Parece brincadeira, mas ao meu ver, o Fábio de Jesus devia tirar só Fábio de Santos. Porque de Jesus, um criminoso assassino como esse não tem nada, nenhum valor a agregar a uma sociedade, a não ser sangue em suas mãos. O que eu fico mais impressionado é ver uma pessoa que propaga então o evangelho, uma pessoa que carrega a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ser completamente ao contrário daquilo que ele prega. O que significa que são assassinos e criminosos que se transvestem de pastores para cometer seus crimes. E isso é visto não só neste caso, mas no Brasil todo. O Brasil todo é repleto de histórias como essa. Poder, manipulação, dinheiro, riqueza, dízimo. Dízimo faz com que essas pessoas tenham poder. Curiosamente, quando você se remete então à Bíblia, tem um ponto contrário. Por quê? Porque Jesus tirava dos ricos e dava aos pobres. Ou esqueceu da passagem que é mais fácil, então, um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? O que significa isso? Significa que um cara que é rico e detém a riqueza, e ele não divide isso, dando então a comprovação do seu amor, a generosidade, os princípios mais básicos esperados pela compaixão ao próximo, sejam feitos. O cara não faz isso porque ele acumula riqueza e não distribui. O viés, então, se você trazer Jesus para hoje, o presente, você vê que o regime que então Jesus utilizava era um regime socialista, onde ele realmente privava pela igualdade, pela trazer fator de igualdade a todos. Quando ele vai então aos templos, onde tem os sacerdotes, onde tinham então os rabinos da época, ele olhou para aquilo e falou: isso aqui virou um comércio. Deus não está aqui porque virou um comércio. Deus não está aqui porque isso virou um comércio. Isso aqui é um comércio do poder, isso aqui é o comércio do dízimo. Isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é um antro de criminosos. Uma pessoa que consegue tirar a vida do outro apedrejadas, porque simplesmente a pessoa falou: eu quero montar a minha igreja. Ao invés do cara falar: vai, boa sorte, eu desejo que realmente a gente consiga ajudar as pessoas, ele pensou nele, matou 2 mulheres inocentes, apedrejadas, de uma maneira cruel, com mais 2 capangas sujos que cometem um crime. Então veja, eu fico impressionado porque as pessoas acreditam realmente em um Deus e na emanação desse Deus junto ao planeta. Que esse Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Que esse Deus, ele tem a possibilidade de salvar vidas. Então, quando uma pessoa sai de uma situação de estar morrendo afogado, foi Deus que salvou. Quando o avião está para cair, esse avião pousa e salva toda a tripulação, foi Deus que salvou. Quando uma criança está morrendo afogada e de repente alguém vai e socorre, foi Deus que salvou. Mas eu pergunto, cadê Deus para salvar essas 2 mulheres que morreram apedrejadas? Cadê Deus para chegar por um cara desse e o Deus do Velho Testamento, que é tão punidor, matar esse cara antes dele matar as 2 mulheres? Porque sabe que o pensamento desse cara é destrutivo. Ou seja,
O pressuposto desse indivíduo não é fazer com que a igreja dele cresça em termos de ter benesses junto aos seus fiéis, fazendo com que os seus fiéis, eles realmente obtenham então a sua salvação. A salvação não está em um processo de cura, porque esses caras não curam ninguém. O processo está em retirar a pessoa de uma situação conflitante por meio de uma passagem bíblica que faça com que a pessoa ressignifique a sua vida, tomando como exemplo os evangelhos. Então, todos aqueles que passaram pelos evangelhos, né, Mateus, Lucas, fazem com que você tenha uma história para refletir e olhar e falar, tá, eu entendo e eu posso mudar a minha vida, fazendo com que eu tenha uma esperança no futuro. Agora veja que exemplo que um assassino como esse dá. Essa igreja, as pessoas que foram lá e descobriram que o pastor deles é um criminoso, vão se questionar cada vez mais sobre a existência de Deus. Fala, pô, peraí, eu venho aqui para pegar um amparo dentro da palavra de Deus, eu descubro que aquele cara que estava então me passando a palavra é um assassino. Ele já tinha pressupostos assim, porque a natureza dele é essa. Quando você vê a energia desse cara, a energia dele é imunda. Porque aquele que busca tirar uma vida de alguém já é sujo. Agora, aquele que segue, então, uma palavra de Deus, carrega embaixo do seu sovaco a Bíblia, o qual, então, tem o poder de manipular as pessoas por meio das passagens bíblicas, cara, desculpa, que indivíduo é esse? O que se espera de um indivíduo como esse? Então o meu questionamento sempre foi, dentro da própria teologia, ver como as pessoas elas não conseguem realmente, essas figuras da igreja, não conseguem se ater à felicidade do próximo, ao bem-estar do próximo, né? Tem a possibilidade de poder mudar a vida como Jesus mudou, dando então amparo social, alimento, fazendo com que o dízimo que ele receba seja revertido para uma sociedade, para a construção de casas para as pessoas carentes, para poder doar alimento. Mas não, o que vocês têm é a centralização financeira. Ele se torna dono do poder, pois ele detém então a pseudo-palavra, a qual ele vai fazer com que os fiéis sejam hipnotizados por ele. Ele vai deter a riqueza para mostrar para os outros que ele é superior, mas não estamos falando para os fiéis, mas nós estamos falando para os seus pares, ou seja, para outras congregações, outros ministérios, falar, olha como eu sou poderoso, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Assim como o Valdomiro Santiago, assim como o J.R.R. Soares, assim como o Templo de Salomão, eles detêm riqueza. Então o fiel ele olha para um Valdomiro e fala, pô, esse cara tem um avião, esse cara tem cabeça de gado, tem fazenda, significa que o Deus deu para ele. Na verdade não foi Deus que deu para ele, foi o seu dízimo que fez com que ele tivesse poder. Da mesma maneira que esse cara, ele centraliza então o poder da palavra e dinheiro, ele arbitra quem realmente vai viver ou quem vai morrer. E eu pergunto, por que Deus não salvou a vida dessas duas mulheres? Entende? Então assim, eu fico muito triste em ver pessoas que realmente deveriam ter um conhecimento bíblico, deveriam buscar uma formação acadêmica, fazer uma faculdade, sendo confessional, aconfessional, mas podendo então ter conhecimento sobre a parte técnica dos textos, fazer uma hermenêutica, uma exegese melhor e maior, mais ampla, trazendo mais fundamento, conhecimento aos fiéis, fazendo com que os fiéis eles realmente entendam as passagens, sem o fantasioso, sem o milagre, porque aquilo nunca existiu. Tem que tirar a fantasia da Bíblia e trazer realmente aquilo para os dias de hoje, mostrar realmente o que está por detrás dessas passagens e fazer com que a pessoa se identifique pelo lado humano da coisa, não pelo lado do milagre, porque ele nunca vai se ater a isso. Ah, Jesus curou, levantou um morto, ressuscitou um morto. Isso nunca aconteceu. Eu já expliquei aqui o que é essa passagem. Então esse milagre, ele não pode ser utilizado como exemplo. Eles têm que entender a outra maneira, a maneira mais coloquial do que é, e olhar e falar, pô, agora entendi. É simples. E fazer com que as pessoas ressignifiquem suas vidas. É simples assim.
Mas a função, que seria tão simples, tendo então conhecimento até mesmo de ciências da religião, porque tem muito pastor aí que é criminoso em condenar os ritos afro e a beleza africana que fazem parte da cultura brasileira e nunca vão ser retirados de nós, condenando, criminalizando. Falta ciências da religião, falta conhecimento. Você acha que um cara desse, ele sabe ler e escrever? Você acha que um cara desse sabe realmente os pressupostos bíblicos? Ele não sabia nada. De novo, pequenas igrejas, grandes negócios. Qualquer um bota um terninho, um relógio de ouro, bota a Bíblia embaixo do braço, no sovaco, entra lá, cria uma microempresa, registrando como igreja e sai por aí já pregando, botando os banquinhos, alugando uma salinha e sai fazendo. São pessoas desqualificadas para exercer qualquer ministério. Essa é a minha briga, é isso que eu bato na tecla, entende? Você vê, a amostragem, a estatística é cruel. Se for levantar cada pastor que realmente cometeu um crime aqui no Brasil, a estatística dói. Então, é uma pena ver esse tipo de situação. Sinto pelas mulheres e sinto ainda mais pelas pessoas que vão na igreja pegar um amparo religioso e se deparam com um cara que tem as mãos banhadas a sangue. É isso, entendeu? Bom, espero que vocês tenham entendido o recado. Novamente, eu agradeço muito a todos que assistem o canal e me acompanham, principalmente os velhos de guerra que assistem aos vídeos e entendem aquilo que eu falo, que não pegam um bonde andando, porque o canal tem uma história e essa história não pode ser contada de hoje para trás. Tem que pegar todos os vídeos e ir assistindo e acompanhando. Bom, para aqueles que querem então passar pelo auxílio que eu me coloco a vocês, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.